Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos e bem-vindas aqui. Como vocês sabem, eu sou o professor Wellington e hoje eu tô aqui para a gente discutir aqui um pouquinho, tentar ir fazer um gabarito extraoficial da prova do concurso para professor do Estado de São Paulo. Nesse primeiro vídeo aqui vou tentar ser bem breve, discutindo aí as 10 questões iniciais que eram as questões relacionadas a conhecimentos gerais em relação a aspectos educacionais pedagógicos, tá bem? A prova foi realizada na data de ontem, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, segunda-feira, dia 7 de agosto, a prova foi ontem, teve prova de manhã e à tarde, eu estou aqui conversando um pouquinho mais sobre a primeira parte da prova da manhã, né? Eu ainda não tive acesso aqui ainda à prova da tarde, né? Os colegas ainda não conseguiram compartilhar comigo aqui a prova da tarde. Então eu vou fazer aqui as 10 questões da prova da manhã, e a gente vai conversando aí a respeito dos aspectos, tá? Eu vou direto para as respostas, tá? Para a gente poder ir marcando aqui um gabarito e verificando aí o que a gente consegue descobrir aqui do gabarito misterioso que só vai sair na quinta-feira, né? Primeira questão da prova da manhã era, de acordo com Almeida 2017, o racismo estrutural. Então ele pedia a definição de racismo estrutural, tá nesse livrinho aqui que tá lá na bibliografia do concurso do professor Silvio Almeida, professor e ministro do governo atual. Ele escreve esse livro aqui muito bom, leitura excelente, e ele vai dizer que o racismo, ele vai definir o racismo como um processo histórico e político que cria as condições sociais para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados, ele vai dizer o que são grupos racialmente identificados, de modo geral, modo sucinto, são pessoas que são identificadas logo de cara pela cor da pele, né? Então são pessoas que já são racialmente identificadas, que elas sejam discriminadas de forma sistemática. Então vocês vão ver que é exatamente o textinho, está retirado do texto aqui na alternativa B, né? Então, letra B, questão número 1. Percebe que essa é uma característica bastante presente nas provas da VUNESP. A VUNESP cobra o texto literal. Das 10 questões, pelo que eu já dei uma olhada por aqui, só uma questão precisava ir um pouco de interpretação. O restante é o texto, como está no texto do autor, ele traz literalmente para cá. Então, questão 1, alternativa B, tá bom? Vamos aqui já para a questão 2. Considere o excerto tirado de Candot, né, da professora Vera Candot. No caso da educação, promove-se uma política de universalização da escolarização. Todos são chamados a participar, o caráter monocultural presente na sua dinâmica, tanto no que se refere aos conteúdos do currículo, quanto às relações entre diferentes atores, as estratégias utilizadas na sala de aula, aos valores privilegiados, etc., né? Ela vai dizer, no caso da educação, promove-se uma política de universalização da escolarização, em que todos são chamados a participar do sistema escolar, mas sem que se coloque em questão, sem que se leve em consideração essa multiplicidade aí, né? E a professora Candot, ela vai falar aí dessas perspectivas multiculturais e etc. Então a gente vai ver aqui nesse trechinho que eu recortei aqui do texto dela mesmo, né? A gente vai ver que ela divide, né, a perspectiva, permite reduzir a diversidade de sentidos atribuídos ao termo multiculturalismo em 3 fundamentais, que ela chama de multiculturalismo assimilacionista, multiculturalismo diferencialista e multiculturalismo interativo, né, ou interculturalidade. O primeiro desses, então o primeiro que ela está tratando aqui, ó, é o multiculturalismo assimilacionista. Então, esse primeiro parte do reconhecimento de que nas sociedades em que vivemos, todos os cidadãos e cidadãs têm as mesmas oportunidades, não existe não tem as mesmas igualdades de oportunidades, né? Ou seja, não existe igualdade de oportunidades. Há grupos como indígenas, negros, homossexuais, deficientes, pessoas oriundas de determinadas regiões geográficas do próprio país e de outros países e de classes populares que não têm o mesmo acesso a determinados serviços, bens, direitos, etc. Numa política assimilacionista uma política assimilacionista vai favorecer que todos se integrem na sociedade e sejam incorporados à sua cultura.
No entanto, não se mexe na sociedade, não se mexe na matriz da sociedade, procura-se assimilar os grupos marginalizados e discriminados a valores e mentalidades conhecimentos socialmente valorizados pela cultura hegemônica. Veja esse finalzinho aqui, ó. No caso da educação, promove-se uma política de universalização da escolarização, todos chamados a participar do sistema escolar, mas sem que se coloque em questão o caráter monocultural presente na sua dinâmica, tanto no que se refere aos conteúdos do currículo, quanto às relações entre os diferentes atores. É exatamente o texto que está aqui, e ela está falando disso aqui, então, na uma política assimilacionista. Então, essa daqui, questão número 2, é a alternativa E, né? Então a gente foi lá, pegou o texto da Candô e viu que está explícito, né? Exatamente o que está aqui, ó. No caso da educação, promove-se uma política de universalização da educação, e está exatamente assim no texto dela. Ó. No caso da educação, promove-se uma política de universalização da escolarização, igualzinho. Então, alternativa E aí. Bom, questão número 3, assinale a alternativa correta acerca do conceito de multiletramento de acordo com Rojo, né? E aí ela vai dizer o seguinte, a Roxane Rojo, a gente vai ver aqui, ó, que sobre multiletramento, ela vai dizer que os multiletramentos são associados à multiplicidade cultural e à multiplicidade semiótica de construção dos textos. Então você vai ver aqui, ó, que incorpora a multiplicidade cultural e a multiplicidade semiótica na constituição dos textos. Então, ó, multiplicidade cultural, semiótica, está perfeitinho aqui de acordo com a alternativa A. Então, vamos de A aqui na questão número 3. Vamos lá para a questão número 4. No livro, né, tem um trecho adaptado do professor Tardif, a respeito de saberes dos professores. O que ele está dizendo aqui nesse trecho adaptado? Em primeiro lugar, seria em vão procurar uma unidade teórica, ainda que superficial, no conjunto de conhecimentos de saber fazer, de atitudes e de intenções. Um professor não possui habitualmente uma só e única concepção de sua prática. Em segundo lugar, a relação entre os saberes e o trabalho docente não pode ser pensada segundo o modelo aplicacionista da racionalidade técnica, utilizado nas maneiras de conceber a formação dos profissionais e no qual os saberes antecedem a prática, formando uma espécie de repertório de conhecimentos prévios que são em seguida aplicados na ação. Nesse trecho, esse autor, o Tardif, ele faz referência a qual fenômeno? Então, fui lá no livro do Tardif, peguei o trecho específico. Sincretismo significa, em primeiro lugar, que seria vão. Olha lá, ó, que seria vão, a nosso ver, procurar uma unidade teórica, ainda que superficial, nesse conjunto de conhecimentos de saber fazer. É exatamente o textinho aqui, ó, conjunto de conhecimentos, superficial, saber fazer, é exatamente o mesmo trechinho, e ele está falando, portanto, de sincretismo. Então, sincretismo é a alternativa D. Então, nesse trecho aí, ele está falando do sincretismo. Bom, no próximo, vamos lá, ele está dizendo aqui, traz a professora Andréia, né, que é professora de ciências, e o Danilo, que é professor de geografia, lecionando para o 7º ano do ensino fundamental. Ambos têm trabalhado em um projeto interdisciplinar que diz respeito aos rios paulistanos e à ocupação urbana. Nas pesquisas em conjunto para a aula, deparam-se com o texto da Gerá Guarani, no qual são mencionados rios e córregos canalizados ou escondidos sob o asfalto de São Paulo, como Anhangabaú e Tamanduateí, né? Caso os professores queiram trabalhar na perspectiva da autora com seus alunos, as discussões do caso desses rios em São Paulo devem apontar para. Nesse textinho aí é bem legal, também recomendo muito a leitura, pegar lá agora que já passou o concurso para a gente poder olhar. Essa mulher indígena, ela autora, né, desse texto, ela vai trazer para a gente aí uma discussão a respeito. O título do texto é
tornem-se selvagens, né? Alguma coisa assim, acho que é esse o título do texto. E a ideia dela é justamente a de que muitas das coisas que a gente tem de problemas na nossa sociedade vêm a partir de pessoas ditas civilizadas, né? Ela vai chamar essas pessoas de Juruá, né? Na língua da tribo dela, e aí ela vai fazer uma discussão que eu trouxe aqui um trechinho. Esse aqui é um trecho que a gente precisa conseguir compreender, fazer uma interpretação, porque não é o texto direto, né? Então esse aqui é a questão que eu falei, que eu acredito que tem que fazer uma interpretação aí, né? Talvez tenha outra aí, mas enfim. Aí o trechinho lá do texto dela diz o seguinte: uma das coisas que digo para os mais velhos e para vocês, Juruá, ou seja, é ela, indígena, mulher indígena, falando conosco, aqui, pessoas ditas civilizadas. Então, uma coisa que eu digo para vocês, Juruá, em momentos de encontro, é que seria importante fazer antropologia na cultura de vocês. Era os indígenas virem aqui na nossa cultura fazer antropologia. Tirar o Guarani da aldeia para ele ficar na casa de vocês e observar vocês todos os dias. Sentir, refletir, tentar entender, fazer relatórios e finalmente produzir uma tese de capa dura, bem bonita, com muitas páginas, fotografias, gráficos e referências a outros estudos, para concluir e dizer aos Juruá, a nós, para se tornarem selvagens, para que se tornem pessoas não civilizadas. Pois todas as coisas ruins que estão acontecendo no planeta Terra vêm de pessoas civilizadas, pessoas que não são, teoricamente, selvagens. Então a ideia dela é fazer aí uma provocação a respeito desses termos, civilizado e selvagem, mostrando que, na verdade, quem é selvagem somos nós que, nesses processos aí, como o que aconteceu nos rios, acabamos com a água aqui em São Paulo, por exemplo. E aí vocês vão ver aqui nas alternativas que o que ela está dizendo está relacionado com a alternativa à necessidade de pessoas civilizadas se tornarem selvagens, pois todas as coisas ruins para o meio ambiente vêm de pessoas civilizadas. É a defesa que ela está fazendo lá. Então, essas ditas pessoas civilizadas, no que ela está trazendo, é que estão causando aí todos os problemas para a humanidade, né? Então eu vou de C nessa questão número 5 aqui, tá bom? Na minha interpretação do texto da autora. Bom, na 6 ele vai dizer assim, ó, de acordo com o documento Matrizes de Referência para Avaliação, o documento básico do SARESP, aqui se referem a operações mentais mais complexas que envolvem o pensamento proposicional ou combinatório, graças ao qual o raciocínio pode ser agora hipotético dedutivo. Aqui na VUNESP, quando ela usa aspas, quer dizer que está exatamente assim no texto, né? Então a gente vai lá para o documento, aí a gente encontra aqui no grupo 3 as competências para aprender, para compreender, aqui ó, competências para compreender, aí eles vão explicar o que é essas competências, e aí ele vai dizer assim, ó, refere-se a essas competências para aprender, elas referem-se, assim, a operações mentais mais complexas, que envolvem o pensamento proposicional combinatório, graças ao qual o raciocínio pode ser agora hipotético dedutivo. É como se eu tivesse lido daqui, né? Então, grupo 3, competências para aprender, letra B. Questão 6, letra B. E aqui, então, pessoal, questão 7, ele diz assim, ó, de acordo com a Diretriz Curricular de Tecnologia e Informação de 2019, a Web 2.0 apresenta novas características quando comparada à Web 1.0, que afetam as práticas nos ambientes digitais e levam ao desenvolvimento tanto de uma nova técnica quanto de um novo ethos. Como novo ethos, entende-se que, na verdade, o que ele quer saber o que é novo ethos. Tudo isso que está aqui em cima, ele podia ter só citado qual era o documento e perguntado o que era o novo ethos. Ficaria, de acordo com a Diretriz Curricular de Tecnologia da Informação 2019, o que é um novo ethos, o que se entende por um novo ethos. Então, tudo isso aqui sobre o Web 2.0 é pretexto, né? Não precisaria estar aí. Mas enfim, então a gente vai lá no documento, de novo, e pegamos lá no documento um texto explícito que diz o seguinte, ó, como novo ethos, entende-se que as práticas sociais contemporâneas exigem novas formas de participação, possibilitam a colaboração, a distribuição, e não só as esferas formais são responsáveis pelas informações, mas é possível
incluir instituições não formais na produção e disseminação dos conteúdos no cotidiano digital. Então veja que a alternativa B diz exatamente a mesma coisa. Ó. Então vai lá, ó. Entende-se que as práticas sociais contemporâneas exigem novas formas de participação. As práticas sociais contemporâneas exigem novas formas de participação, colaboração e distribuição. Ele mudou um pouquinho a escrita aí ele vai dizer assim, ó, em que instituições formais também são responsáveis pela produção e disseminação de conteúdos no cotidiano digital. E aqui ele vai dizer que não só as esferas formais é que são responsáveis, mas é possível incluir as instituições não formais também. Eu entendo que essa pequena mudança aí na escrita é uma adaptação, não muda o sentido do que está dizendo no documento, então a alternativa correta é a alternativa B também, tá bom? E aí vamos aqui para a questão 8. Tatiana é professora do Estado e descobriu recentemente a concepção de projeto de vida ao pesquisar o documento Diretrizes do Programa de Ensino Integral de São Paulo. Ela quer levar algumas reflexões que teve para a sua reunião do trabalho pedagógico. Aqui também tem que fazer uma pequena interpretação, porque aqui são as falas da professora Tatiana, essa professora personagem hipotética aqui, falando lá na escola dela sobre o projeto de vida, né? Então a gente tem que entender a ideia do projeto de vida e ver qual que se encaixa aqui nessas alternativas. Eu trouxe aqui um trecho para poder fazer a interpretação. Ó. Parte-se aqui é um trecho do documento, né? Do documento sobre projeto de vida, diretrizes para o programa de ensino integral, parte-se aqui da constatação de que não basta que a escola obedeça, que a escola ofereça boas aulas, é igualmente necessário para que haja interesse por parte dos jovens em participar ativamente do processo de ensino e de sua aprendizagem. Esse interesse recebe um importante reforço quando o jovem possui um projeto, um objetivo, um desejo direcionado, bem como a consciência de que a realização de seus sonhos depende daquilo que ele puder aprimorar de si mesmo com a escola. Assim, cabe à escola oferecer recursos para que os jovens consigam atingir o seu objetivo final. O aluno, ao querer o fim, seu projeto de vida, a realização dos seus sonhos, passa a querer os meios, as atividades escolares. Então a gente vai ver que isso está bastante relacionado, está indicando, na verdade, está gritando para a alternativa E. Ó. O projeto de vida pode ajudar o jovem a participar ativamente do processo de ensino e aprendizagem, porque direciona os seus desejos e objetivos conscientemente em direção ao seu autodesenvolvimento e aos seus sonhos. Então vamos de alternativa E, nessa 8 aqui. E aí, vamos lá para 9. De acordo com o decreto 55588 de 2010, no estado de São Paulo, fica assegurado alguma dessas alternativas. Vamos lá rapidinho, a gente já pegou direto o decreto aqui, ó. E aí diz que fica assegurado com esse decreto as pessoas transexuais e travestis, nos termos desse decreto, o direito à escolha de tratamento nominal nos atos dos procedimentos promovidos. Aí como é que funciona? A pessoa vai lá e a pessoa interessada vai lá e indica no momento do preenchimento do cadastro ou ao se apresentar para atendimento o prenome que corresponda à forma pela qual se reconheça, identificada e reconhecida e denominada por sua comunidade em sua inserção social. E aí o que acontece com os servidores públicos? Os servidores públicos deverão tratar a pessoa pelo prenome indicado que constará dos atos escritos. Então, o que o decreto diz? Que os servidores públicos devem tratar pessoas transexuais e travesti pelo prenome que elas indicarem quando elas fizerem o cadastro ou se apresentarem para o serviço. Portanto, a alternativa B, né? E, finalmente, questão 10. Questão 10 também, direto lá do texto, ipsis literis, como está lá, ele diz o seguinte: de acordo com o artigo 6º, em seu inciso 6º, da Resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1 de 2020, um dos fundamentos pedagógicos da formação continuada de docentes da educação básica é o... Então, o que diz o artigo 6º? O desenvolvimento permanente da capacidade de monitoramento do aprendizado próprio e dos alunos,
como parte indissociável do processo de instrução, a qual, consideradas as expectativas de aprendizagem, possibilita o diagnóstico de lacunas, a aferição de resultado, além das necessárias correções de percurso. Então, desenvolvimento permanente da capacidade de monitoramento do aprendizado. Vamos ver aqui, ó. Desenvolvimento permanente da capacidade de monitoramento do aprendizado próprio e dos alunos como parte indissociável do processo igualzinho, né? Então, letra C, ou letra A, questão 6, letra A, tá bem? Então tá aí, pessoas, esse daqui foi um videozinho rápido com a solução das 10 questões objetivas da parte de conhecimentos gerais, conhecimentos pedagógicos da prova para professor da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Espero que o gabarito de vocês esteja aí próximo do meu, espero que o meu esteja correto também, né? Mas quando sair o gabarito oficial, a gente verifica e espero que vocês tenham aí ido bem nessa parte da prova e que alcancem uma boa nota e aprovação. Um abraço a todos e todas, boa sorte.